O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria, irmã de Lázaro, indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. E sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja se reveste do preto fúnebre, do preto do luto, para rezar a Deus por todos aqueles que nos precedem na glória, que morreram antes de nós.
A igreja, desde o início da sua história, sempre rezou aos mortos, sempre rezou pelos mortos, melhor dizendo, para que eles se salvem e a salvação de verdade aconteça. Hoje, o dia se reveste de uma grande tristeza, porque quem tem fé sente saudade. Quem tem fé no dia de hoje vai à igreja e reza. Não vai só ao cemitério. Por quê? Porque aos nossos olhos, aos olhos da nossa fé, no cemitério só resta simplesmente aquilo que ficou de uma vida que por aqui passou. Os seus parentes não estão no cemitério. Lá está uma parte integrante daquele que por aqui passou. Mas lá não está o seu parente, o seu familiar. É importante que possamos falar isso porque não basta ir só no cemitério fazer memória aos restos mortais, mas é preciso ir na igreja rezar pela alma que daquele corpo um dia se separou, para que na ressurreição do último dia esse corpo, no poder de Deus, possa ser reintegrado e receber de volta a vida, agora em plenitude e gloriosa. Eu creio na ressurreição. Creio porque o meu Senhor, creio porque o meu Deus, creio porque o Criador nos devolveu a vida, porque o Salvador verdadeiramente ressuscitou. Mais do que um dia de saudade, hoje é um dia de crença. Mais que um dia de saudade, hoje é um dia de fé. É preciso ter fé. É claro que a nossa humanidade fragilizada se aperta. O nosso coração dá aquela frieza, aquele vazio tão grande, ao procurarmos quem nós amávamos em vida e que não está mais aqui. Quem tem sensibilidade verdadeiramente sente o vazio de perder alguém que ama. E toda perda, é verdade, nos causa um sofrimento. Só que esse sofrimento deve ser transformado em fé. Esse vazio deve ser transformado em esperança. E não existe, meus irmãos, de verdade, outra certeza nesta vida, senão a certeza da morte. Eu vou morrer. Quando? Não sei. Você também morrerá. E essa morte para nós é uma passagem da terra para o céu. É uma passagem para que possamos viver de verdade essa realidade de um dia encontrarmos a salvação em Deus. Morrer não é o fim. Morrer não é o fim. É preciso que você tenha fé e agradeça a Deus, porque o Senhor, o bom Deus, rompeu a sua surdez para que você pudesse rezar por aquele parente que você tanto amou, para que ele se salve a partir das tuas orações. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida de fé nos faz crer em um Deus que é todo bondade. A vida de fé nos faz crer
que um dia encontraremos com aqueles que nos precedem na glória, que nos precedem na eternidade. Se vocês observam bem, o texto que hoje nós escutamos aqui na igreja, esse texto da morte de Lázaro, é um texto muito comovente, talvez o mais comovente das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é um texto escrito de próprio punho por João. Esse João aqui é o discípulo mais íntimo de nosso Senhor, o discípulo das confidências, tanto que esse João aqui, ele se auto-intitula o discípulo que ele amava. E ninguém fala de si mesmo dessa forma, só João. E João, ao narrar aqui essa amizade desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro com nosso Senhor, João demonstra aqui a amizade e a responsabilidade deles todos. A amizade e a responsabilidade deles todos com o Senhor. E a forma como eles abriram o coração para que se deixassem catequizar e crescem na eternidade em Deus. Olha o que é que João nos coloca aqui. Primeiro, que Maria, ali indo ao encontro do Senhor, ela faz aquilo que é tão próprio do seu amor para com Ele. Maria mais uma vez cai aos pés do Senhor. Eita, que Maria dramática! Uma mulher totalmente molhada na fé, no amor por Ele. Não um amor seco, mas um amor verdadeiramente frutuoso. Maria se entrega totalmente, cai aos pés do Senhor, de joelhos, e lhe diz: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a fé de Maria. Senhor, as nossas vidas estão todas elas nas tuas mãos. Nós cremos que tu és o nosso Deus. Nós cremos que tu és o Senhor da vida. Tu és a nossa esperança, a nossa fortaleza, a nossa confiança, Senhor. E quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, olha o que João diz: ele estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido. É impossível a gente saber que alguém estremeceu por dentro se isso não for uma confidência. E João aqui coloca, meus irmãos, uma confidência que em um determinado momento ele escutou do Senhor, que ao contemplar, que ao saber da morte do seu amigo, é como que um filme se passasse no intelecto de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ali visse, ele ali contemplasse os dias felizes que eles viveram. E o Senhor por dentro estremeceu, ficou profundamente comovido e experimentou a dor da morte, porque o Senhor não só viveu a morte, mas também perdeu aqueles que ele amava, e Lázaro é um deles. Era sensível àqueles que ele amava, e nosso Senhor ficou profundamente comovido. Olha que o bonito aqui é porque o Senhor não só se contenta em saber que morreu, mas quer de verdade contemplar, quer estar lá junto dos restos mortais. E indo lá, o Senhor de verdade vai confirmar: perdi um amigo que amava. Olha que coisa. E o Senhor, profundamente tocado, questiona: onde vocês
o colocaram? Onde vocês puseram ele? E é interessante porque a resposta que dão a ele é: Senhor, venha ver. Não foi assim, foi ali. Vem ver, Senhor. A vida agora contemplando a morte. A vida agora olhando a morte. Aquele que é o Senhor da vida, contemplando o golpe mais duro que o ser humano pode receber, que é a morte. E não existe uma dor mais doída do que a dor da morte. Como nos maltrata, como nos faz sofrer, como rouba a nossa dignidade, meus irmãos, a morte. É por isso que eu sempre costumo dizer que a morte não é filha de Deus, porque a morte nos faz sofrer, porque a morte nos maltrata, e nada que Deus faz maltrata a sua obra preferida, a sua obra maior da criação, que é o ser humano. E o Senhor ali, a vida diante da morte, vai lá. Só que os homens incrédulos ali começam a questionar: mas esse homem que fez o cego de nascença enxergar, aquele cego que nós conhecíamos que verdadeiramente era cego, que não foi uma impostura, mas foi um milagre, não podia ter feito com que Lázaro não morresse? Ó, meus irmãos, aqui nós temos um grande problema de teologia. Por incrível que pareça, a morte faz parte da condição humana. Todos nós morreremos. Ninguém ficará aqui. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas todos nós morreremos. Eu, você, todos nós haveremos de morrer. E por incrível que pareça, é a única certeza que nessa vida nós temos, que iremos morrer. Mas é preciso morrer bem, é preciso se santificar, é preciso uma boa confissão para jogar fora aquele pecado que de verdade nos afastou de Deus e que martela a nossa consciência, e que não podemos ter vergonha de modo algum, porque não podemos morrer com esse pecado. Não podemos de modo algum morrer com esse pecado que nos rouba a paz, e que você deve saber o que é. Olha que o Senhor aqui, quando Ele vê a incredulidade daqueles homens, Ele fica interiormente comovido. Mais uma vez, eles ainda não creem em mim, eles ainda não entenderam, eles ainda não me amam como deveriam amar. E o engraçado é que nosso Senhor chega ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. E o Senhor disse: tirai a pedra. Esse pedido de nosso Senhor Jesus Cristo não era um pedido estranho, viu? Porque diferente dos túmulos de hoje, da imumação que nós fazemos, que a gente chama enterrar, mas a palavra correta é imunar, a imumação não permite que a gente tire o corpo. Só que no Israel antigo, as pessoas eram colocadas numa caverna, enrolavam a pedra e fechavam ali. E como a morte não era constatada, como nós conhecemos hoje, com uma medicina altamente eficaz, as pessoas iam ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, e levavam ervas amargas, abriam aquela pedra e untavam o corpo. Isso era muito comum, era a praxe do judeu. Lembrem que depois que o Senhor morre, Maria Madalena, ela vai lá ao túmulo para ungir o corpo do Senhor, na esperança de que ele não tivesse morrido,
como tantos outros, tantas coisas estranhas que aconteciam. Só que aqui João quer deixar muito claro que ali de verdade aconteceu um ressuscitamento, que de verdade ele estava morto. É complicado quando as pessoas dizem assim, é o texto da ressurreição de Lázaro. Olha lá, é importante que nós entendamos que existe uma diferença entre a morte de Lázaro e a morte de Jesus. A ressurreição de Lázaro, qual é a diferença, padre? A diferença é que Cristo ressuscitou. Ele ressuscita e continua a sua vida. E continua a sua vida na glória. Lázaro, ele é ressuscitado. Ele volta à vida de onde parou e depois vai morrer de novo. Jesus não. A ressurreição de nosso Senhor é com um corpo glorioso. A ressurreição de Lázaro é no mesmo corpo. Então nós precisamos diferenciar e entender. Uma coisa é a ressurreição de Jesus. Morreu, ressuscitou, foi para a glória, apareceu vivo entre nós. Outra coisa é a ressurreição de Lázaro. Morreu e voltou à vida de onde tinha perdido e depois morreu de novo. De Jesus, ressurreição. De Lázaro, ressuscitamento. E aqui João deixa muito claro o que Marta vai dizer, para provar que de verdade Lázaro tinha morrido. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Aquele corpo, Senhor, já está desfigurando. E Jesus, ao ver o zelo de Marta para com ele, para que ele não sentisse o odor da morte, da putrificação de um corpo, Jesus diz: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Essa palavra de Jesus é para mim, que perdi uma irmã aos 34 anos, que perdi um sobrinho aos 15 anos. Essa palavra de Jesus é para você, que perdeu alguém que você amava e que faz falta. É preciso crer para vermos a glória de Deus. E qual é, meus irmãos, essa glória de Deus? É eu ter a graça de um dia contemplar a minha irmã na glória, o meu sobrinho na glória. É você ter a graça de contemplar o seu parente que faz tanta falta na sua vida, na glória. É você contemplar o seu pai, quem sabe a sua mãe, ou o seu esposo, ou a esposa, ou algum filho que você perdeu, e ver a glória de Deus, contemplando esse parente querido, feliz e realizado em Deus, e te recebendo lá. Essa é a nossa fé, te recebendo lá e te agradecendo pelas tuas orações e vida. Mas para isso é preciso rezar, para isso é preciso que nós ofereçamos o santo sacrifício da missa. Muitas vezes eu fico me questionando, mas quão poucas pessoas aqui na matriz rezam pelos mortos. Tem pessoas que eu nunca vi uma intenção, eu digo, meu Deus, será que nunca essa pessoa oferece a missa por alguém que morreu? Reze, meu irmão, reze, ofereça o sacrifício da missa por quem morreu. Tem essa obrigação de rezar por quem morreu, sim, para que você veja a glória de Deus, para que você contemple a glória do Senhor. E eles tiram a pedra do sepulcro. Jesus olha para o alto, uma total sintonia daquele homem Deus
com o Senhor, com o Pai glorioso e o Espírito Santo que une os dois. Uma total harmonia, uma total comunhão. Essa é a comunhão que eu, como padre, e você, como fiel, apesar das nossas limitações, somos chamados a viver. E olha a prece de Jesus. Ele não pede, ele agradece. Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Obrigado, Pai, porque ouves os meus pedidos. Eu sei que sempre me escutas. Como não escutar um filho amoroso, tão obediente, obediente até a morte, morte de cruz? Como o Pai não amar? Como não derramar o seu amor por um filho que só dá prazer ao Pai? É claro que aqui é uma linguagem humana para a gente entender. Jesus aqui é o grande exemplo para mim e para você. Que nós devemos levar uma vida de comunhão. Que nós devemos levar uma vida de oração apesar das nossas misérias. Para que quando nós possamos fazer os pedidos e as preces a Deus, Deus nosso Senhor nos conceda esse poder pela fé obediente de contemplarmos aquilo que nós tanto desejamos, de alcançarmos aquilo que incessantemente nós pedimos. E o Senhor deixa muito claro: Pai, eu te digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. E é impressionante como nosso Senhor aqui ordena aquele corpo morto, cheirando mal, aquele corpo ali já se corrompendo todo, quem sabe até com algum bicho já ali. E o Senhor exclama com a voz forte: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, isso é tão forte. Mas é tão forte isso aqui, por quê? Porque nós vemos aqui a força de Deus na sua palavra. É a palavra de Deus, é a palavra proferida pela boca de Deus que devolve a vida a Lázaro. Sim, se ele foi capaz de devolver a vida a Lázaro, também é capaz de salvar aquele parente que você ama. Se aproxime de Deus, reze com fé. Lázaro, vem para fora. Essa cena aqui é o momento da inspiração que a liturgia da igreja pega no ritual das exéquias, onde o sacerdote, ele desce do altar, vai à frente do povo, olha o caixão, olha a Cristo, olha a cruz e chama a pessoa pelo nome de batismo. Fulano de tal, Cristo te chamou, os anjos te acolham na glória. É inspirado nesse momento aqui. Lázaro, vem para fora. Fulano, Cristo te chamou, vai ao encontro de Cristo. É por isso que as exéquias da Igreja Católica são celebrações tão belas e santas. Cristo te chamou, sim. Quando Cristo chama, nós devemos ir ao seu encontro, mesmo que nós queiramos aqui ficar. E quando Ele chama, meus irmãos, é porque nos quer dar uma vida em plenitude. Mas o morto sai. O morto sai ali atado de pés e mãos com os lençóis mortuários. O que é isso, padre? Porque hoje, aqui, as pessoas são arrumadas, maquiadas, cabelos até são cortados para enterrar, a não ser que morra de Covid-19, porque aí se tira toda a dignidade. Já sai num saco preto dentro de um caixão lacrado, como a gente viu. Mas se não, o enterro acontece direitinho. Nessa época aqui se enrolava o corpo com os lençóis, preparava o corpo ali.
e o rosto era coberto com um pano. Aquilo que até hoje a igreja tem uma relíquia chamada sudário, que é um tecido que foi, de uma forma miraculosa, estranha, milagrosa, estampada à face de nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém, cientistas e tantas coisas já estudaram aquilo ali e não tem uma resposta. E ele sai ali atado com os lençóis mortuários, com o rosto coberto com um pano, e Jesus diz: desatai-o, deixai-o caminhar. Infelizmente, nós ficamos aqui com um gostinho, querendo saber o abraço de Lázaro com Jesus, seu amigo que recebe, que é recebido pelo amigo, o amigo pelo amigo. Eu imagino aqui, infelizmente, João, nenhum evangelista nos fala do pós-milagre, o que aconteceu, e deixa um suspense total. Mas eu imagino aqui Lázaro sendo visitado por tantos e tantos, querendo saber: o que você viu, Lázaro? O que você contemplou, Lázaro? Como é estar morto, Lázaro? E não sabemos o que Lázaro nos diz. E não sabemos o que Lázaro falou. O que sabemos é que ele voltou à vida, e isso daqui é verdadeiramente para nós um dos milagres de nosso Senhor. É preciso crer, meus irmãos. Não brinquem com a vida. Se preparem todos os dias para a morte. Ave Maria, Padre, que coisa! Mas é verdade. É preciso se preparar todos os dias. Olha, hoje eu falava ali para Marcelo no cantinho. Depois da pandemia, eu acho que foi o dia que deu mais gente nessa igreja. Mas eu faço uma pergunta para vocês assim. Eu não sei, vocês também não sabem. Mas quem de nós vai ser o próximo a morrer? Misericórdia, Padre. Mas quem será? Serei eu? Será você? Não sabemos. É um segredo que está no livro da vida em nosso Senhor. Ele sabe. Quanto a nós, devemos nos preparar para que quando chegue o dia que Ele nos queira libertar desse mundo corrompido pelo pecado, nós estejamos preparados para alcançar a salvação. E vai ser uma alegria tão grande, uma festa sem fim, de estarmos nos céus. Os céus não é uma utopia. O céu é real. O céu é Deus mesmo. Ir para o céu é ir para Deus. Ir para o céu é ser preenchido por Deus. Ir para o céu é se completar totalmente em Deus. E é isso que nós desejamos. Se hoje você veio à igreja, é porque você tem alguém para rezar. Reze com fé. Se hoje você veio à igreja, é porque você deseja a salvação. Faça por onde alcançar, para que todos nós um dia tenhamos a alegria de irmos para os céus. Eu não desejo a nenhum de vocês nada mais, só do que quando chegue o momento da nossa partida, nós tenhamos uma boa morte, sem pecado mortal e na certeza de que haveremos de ir para o céu. Tenha medo de perder o amor de Deus. E tema também o inferno, porque lá é cruel, na total ausência de Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar essa fé no Senhor da vida.